Oi pessoal, bem-vindos ao canal Raça Riders. Queria comentar um negócio com vocês e o papo agora vai ser nerd nível hard. Esses dias aí a Amazon lançou mais um teaser daquela série Anéis do Poder, que já está sendo esperada por quem é fã dessa série desde lá de trás. Já tem muito tempo já que a gente está ansioso aí por essa série. Quem é fã, né? Obviamente. Eu vou falar aqui minha expectativa e vou falar o que eu acho. Primeiro, o nível está muito alto. O padrão está muito alto. Porque lá atrás, no início dos anos 2000, quando lançou-se O Senhor dos Anéis, o Peter Jackson, né, e a equipe toda dele, arrasou. Os caras mandaram bem demais da conta. O filme ficou muito legal. Até eu tava comentando com minha esposa uns negócios que eu falei assim, gente, imagina o cheiro daqueles caras naquela Sociedade do Anel. Porque assim, primeira vez que o Frodo, o Merry e o Pippin, né, lá naquele vilarejo de Bree, encontra o Aragorn, conhecido como Passo Largo, né, um guardião do norte. Quando os caras encontram o Aragorn lá, o Aragorn já devia estar sem banho há muito tempo. Um cheiro de jaula horroroso, né? Os hobbits também tinham uma vida toda confortável, toda bonitinha lá. Não sei como é que eles estavam fazendo também com banho. Acho que não tinha muito disso aí não. Aí beleza, né? Os caras chegam lá em Valfenda, ok? Lá eles deviam ter tomado um banho. Aí depois, eu acho que o próximo banho deles deve ter sido no final no início do terceiro filme, lá no desfiladeiro, lá no Helm's Deep, lá depois da vitória, né, quando eles voltam para Edoras, e o Pippin lá dá uma olhada lá na Palantir e descobre que o Sauron estava querendo invadir lá, já estava querendo atacar Minas Tirith a partir de Minas Morgul. No final do filme, né, quando tá tudo certo lá, o Frodo tá lá em Valfenda, tá lá desmaiado, né, depois do esforço todo dele, ele acorda, dá de cara com Gandalf, aí chega lá Merry, Pippin, Gimli, aí depois chega o Legolas, né, tem câmera lenta assim, o Orlando Bloom, as mulheres tudo gritando no cinema, aí chega o Aragorn, até o Sam, Gimli, Pippin, o Aragorn, Pippin, Merry, o Aragorn, o Lego, Gimli, Merry, até os Gimli, até o Merry. Okay. Ai, cale-se, você me deixa... Não! Chega bonitão lá. Mas por quê? A gente tá acostumado a ver aqueles caras tudo sujo. Mas de repente eles estão de banho tomado ali. Eu acho que a diferença tá nisso. A brincadeiras à parte, né? Aquele filme lá é muito bom. Eu nem sei qual que eu gosto mais. Sinceramente, eu já tive essa dúvida várias vezes. Todos são muito bons, tudo muito bem feito. A adaptação foi muito bem feita. Na época, quando eu vi o primeiro filme e o segundo, eu não tinha lido o livro. Entre o segundo e o terceiro, minha mãe me deu os livros de presente. Eu acho que eu li umas 2 vezes antes do terceiro filme. E eu vi que era diferente. Mas na época, o adolescente não entendi essas questões que cinema tem que fazer uma adaptação. Você não tem como colocar ali um livro de 800 páginas em 2 horas de filme. Hoje, com esse conhecimento, né, com esse entendimento aí, eu vejo que a adaptação do Peter Jackson foi muito boa, muito boa. Então, subiu muito o nível, né? O padrão está muito alto. Pelos teasers que saíram, eu confesso que eu não gostei muito. Eu vou tentar fazer aqui
Quer dizer, eu vou tentar não. Eu vou fazer um resumo e espero que ele fique resumido o suficiente da história que antecede o Senhor dos Anéis. Não vou nem falar do Hobbit, não. Vou falar lá atrás. Na história que está no Silmarillion, Contos Inacabados, Filhos de Húrin, Queda de Gondolin, Beren e Lúthien. Eu vou falar mais disso daí. Então, voltando aí para essa história anterior, tudo começou com um deus, o deus supremo que chama Eru Ilúvatar. E esse cara criou os Ainur, que são as outras divindades, obviamente menos poderosas que ele, mas ele criou para fazer companhia para ele. Desses Ainur tinha os Valar e os Maia, que eram de uma segunda classe, assim, vamos falar, né? Os Valar eram os de primeira classe e os Valar de segunda, menos poderosos e tal. Aí ele fez uma música a partir dessa... Fez 3 temas, na verdade. A partir desses temas ele criou o mundo, criou o universo, criou o mundo lá, criou a natureza, as criaturas, e colocou os Valar e os Maia lá para poder comandar esse mundo. Nessa, o mais poderoso dos Valar, né, que é esses bichos aí da primeira categoria, o mais poderoso deles era Melkor. E ele se sentiu tão forte que ele quis desafiar o Eru Ilúvatar. E ele criou nessa música algumas dissonâncias que foram deturpando a criação dos Valar. Então os caras faziam um lago, aí no meio da música, né, faziam um lago com a música, os caras iam fazer um pântano, fazia os oceanos, aí ele fazia as tempestades. Até muito legal, né? Com a forma como o Tolkien colocou essa questão da criação do mundo, né? Muito legal. Aí beleza, desceu todo mundo pro mundo, o mundo era escuro, esses Valar fizeram umas lamparinas gigantes lá pra iluminar, o Melkor foi lá, derrubou. Aí o Melkor continuou na Terra-média, esses deuses, outros Valar, os Maia, resolveram sair para uma outra terra, mais a oeste, que ficou conhecido depois como Valinor. Eu tô achando que esse painel tá suando. Tá. Vai eu, hein? Mas vamos lá. Aí os Valar lá criaram essa terra nova deles, e para poder iluminar essa terra deles, eles criaram 2 árvores que revezavam um brilho entre elas, um brilho dourado, né, que representava o dia, um brilho azulado, um prateado, que representava a noite. Eles moravam aí nessa terra chamada Valinor. Enquanto eles estavam lá, um desses deuses, chamado Aule, criou os anões, ia despertar os anões. Tá, porque é o seguinte, a questão da criação da vida, você só consegue criar a vida com a tal da chama primordial lá. Inclusive o Melkor procurou por ela e nunca conseguiu encontrar. E o Melkor era doido para poder encontrar isso, para poder criar a vida livremente. Mas mesmo assim, eles ainda tinham um certo poder, assim, para poder criar a vida e tal. E esse poder, o Aule, que é um dos Valar, usou para poder criar os anões. Só que ele ia despertar os anões antes dos filhos de Ilúvatar despertarem, que são os primeiros filhos, os primogênitos, os elfos, e os filhos mais jovens, os humanos. Aí o Aule, quase que o Eru Ilúvatar destruiu os anões, mas aí ele acabou se apiedando e falou assim: ó, deixa eles tudo quietinho aí, congelado, que quando meus primeiros filhos chegarem, você pode despertar eles. Aí beleza, aí os elfos apareceram no mundo, né? O mundo escuro, porque a iluminação lá das árvores ficava só no mundo lá dos Valinor, no mundo dos Valar, né? Em Valinor. E os Valar, de vez em quando, eles se aventuravam pela Terra-média para poder ver o que o Melkor estava aprontando, porque o Melkor conseguiu recrutar alguns Maia pro lado dele. Um deles é o Sauron, que é o principal, né? O principal tenente ali do
do Melkor e alguns dos outros Maia. Ele quase recrutou um que toma conta dos mares, que mesmo assim ele ainda é meio malvado. Ele gosta de fazer as ondas, de fazer tempestade, de afundar navio. Ele chegou a recrutar esse cara, mas ele arrependeu e voltou pro time dos Valar bonzinhos. E os outros Maia são foram transformados em Balrogs. Os Balrogs lá que aparecem no coisa. Então aqueles Balrogs todos lá, eles eram Maia antigamente. Aí numa dessas aventuras dos Valar na Terra-média, eles acharam os elfos que tinham despertado. Inicialmente os elfos assustaram, porque os servos lá do Melkor já estavam colocando medo neles, falando que os Valar eram criaturas perigosas e tal. Mas acabaram seguindo eles. E os Valar chamaram os elfos para morar lá na Terra Imortal. Alguns foram, outros preferindo ficar na Terra-média. Quem separou entre elfos da luz e elfos escuros. Os elfos escuros são aqueles que não tiveram contato com as luzes das árvores. E os elfos da luz são os que foram para lá. São 3 categorias, eu não vou ficar detalhando muito aqui dos que foram. O Melkor continua aprontando, fazendo as bagunças dele lá na Terra-média. Os Valar apelaram, foram lá, deram um pau nele e amarraram ele. Deixaram ele aprisionado lá em Valinor, para ficar sob controle, sob vigilância dele. E assim ele ficou por muito tempo. Aí depois de várias eras, eles rejulgaram ele e falaram assim, e ele, né, muito labioso, falou com os caras: não, pô, me arrependi, deixa comigo aí que agora eu tô no mesmo objetivo que vocês aí, de cuidar do mundo, instruir os elfos e tal. Aí a galera caiu nesse papo e ele ficou envenenando a cabeça dos elfos. Até que um certo dia os elfos se rebelaram. Na verdade, primeiro ele se uniu com uma aranha gigante lá chamada Ungoliant, que é a mãe da Laracna, né, que aparece nos Seus Anéis. Mãe assim, né, ela é progenitora daquela raça da Laracna. Ungoliant era uma dessas criaturas que foram criadas a partir da distorção da música, mas mesmo assim ela não era aliada, serva, né, na verdade, do Melkor. Eles se aliaram ali com um objetivo. Aí o Melkor destruiu as árvores, roubou umas pedras lá que são as Silmarils, que foram feitas a partir da luz dessas árvores. Então foram umas pedras muito preciosas lá para os elfos e para os Valar, pedras únicas feitas por um elfo, por um Noldor chamado Fëanor. Aí o Melkor mata as árvores, rouba as pedras, mata o pai do Fëanor, o Finwë, foi o primeiro rei dos Noldor, e vaza para a Terra-média. E vai para a segunda fortaleza dele, porque a primeira foi destruída quando os Valar capturaram ele lá atrás. Aí ele vaza para a fortaleza dele, e com isso o mundo fica escuro de novo. E logo depois disso, ele envenenou a cabeça dos elfos. Aí vários deles, né, desses Noldor, quiseram ir para a Terra-média. Tipo assim, falavam assim: os Valar aqui estão dominando vocês, eles têm medo do poder de vocês, estão limitando tudo que vocês podem ter de conhecimento, de exploração de mundo e tal. Vocês ficam só confinados aqui, sob o julgo deles. Lá vocês vão ser livres, seus próprios senhores. E os Noldor eram muito orgulhosos, acabaram caindo nessa. Eles eram orgulhosos e eles gostavam de construir coisas bonitas também, né? Cidades bonitas, pedras bonitas, forjar armas bonitas, armaduras. Então tudo isso daí o Melkor percebeu e aproveitou isso para poder ir lá envenenando eles. Aí, menino, os Noldor saíram, na saída deles roubaram o barco de uns outros elfos lá, dos Teleri. Roubou o barco, matou os Teleri, né? Foi uma covardia tremenda. Os Teleri não tinham arma direito, os caras lá já estavam fazendo arma. Foi uma covardia. Eles chamam de fratricídio, porque foi entre irmãos, né? Foram entre raças, a mesma raça na verdade, era tudo elfo, né? Só duas categorias ali diferentes. Aí os Noldor roubaram os barcos e foram para a Terra-média. Alguns, né? Outros Noldor, que não eram tão, vamos falar assim, não era dessa turma do Fëanor, tão radicais. O Fëanor deixou para trás, queimou os barcos, os caras tiveram que atravessar num lugar lá congelado.
Helcaxi, esqueci o nome do... Talvez eu ponha aí. Eles atravessaram lá, inclusive a Galadriel tá nesse meio. Que aparece, né, nos seus anéis. A Galadriel é uma Noldor, filha de Finarfin. Aí, a partir das árvores mortas, os Valar conseguiram fazer dois frutos, né, na verdade, vamos falar assim, o último suspiro, né, das árvores. Os Valar conseguiram fazer dois frutos e colocaram umas carruagens que ficavam passando, iluminando toda a terra, né, não só a Valinor, que seria o Sol e a Lua. É a alusão, uma alegoria ao Sol e à Lua. Aí o Melkor fugiu para a fortaleza dele, teve que ser salvo pelos Balrogs, porque essa Ungoliant queria, porque queria Silmarils, eram 3 Silmarils. Aí o Melkor não quis dar, aí a Ungoliant já tinha crescido muito, ficado muito forte, porque ela sugou a luz das árvores, ela vivia de luz, comeu um monte de joia dos Noldor também, então ela estava muito forte. Ela quase que ela deu um pau no Melkor, que a partir de então foi chamado de Morgoth, né? O Fëanor colocou esse nome nele, que é inimigo do povo, senhor da escuridão. Aí o Melkor ficou nessa fortaleza dele e os elfos começaram a criar os reinos deles ali. Essa daí é chamada Primeira Era. Até então é chamado de Idade das Árvores, né? Ou Era das Árvores, Year of the Trees. Agora ficou a First Age. E essa Primeira Era ficou, eu não vou entrar nos detalhes mágicos e maravilhosos que tem nessa Primeira Era, mas durante ela os humanos despertaram, né? E começaram a interagir com os elfos lutar contra o Morgoth e seus servos, buscas para poder conseguir essas Silmarils, resgatar Silmarils, a promessa que os filhos do Fëanor fizeram, que as Silmarils deveriam ser só da família deles, de mais ninguém, e os problemas que isso causou no próprio meio dos elfos. Eu não vou ficar entrando nesses detalhes aí, posso até depois gravar em outros vídeos detalhando nessas histórias especificamente sobre algum conto como Beren Lúthien, como o conto de Húrin, de Túr. Bom, aí voltando para a história, né? A Primeira Era acaba, a Segunda Era começa quando os Valar fazem uma guerra chamada Guerra do Ódio, War of Wrath, que durou 40 anos, contra o Melkor. O Melkor já estava no auge do seu poder, ele já tinha expulsado todos os principais elfos, derrotado as maiores cidades élficas em Beleriand, que era o reino lá que eles viviam. E além disso, ele tinha criado umas criaturas muito fortes, que eram os dragões alados. Ou seja, o Smaug apareceu aí nessa época. E o Smaug ainda era relativamente pequeno, perto de alguns outros dragões que ele criou e que quase viraram a batalha a favor dele. Aí a Segunda Era começa. Oi pessoal, bom, a bateria da câmera acabou pouco tempo depois disso aí. Então, como eu expliquei até aqui a Primeira Era, eu vou fechar o vídeo aqui, depois eu vou fazer mais um explicando a Segunda Era e a Terceira Era. E depois eu vou falar minha expectativa dos Anéis do Poder, que vai estrear só em novembro, então vai dar tempo. Beleza? Obrigado, gente. Tchau!